Eu acho interessante esse tema porque a gente tem que sempre pensar na seleção natural, né? Quando a gente pensa, e aqui filosofando um pouco, quando a gente pensa em ser humano, a nossa geração, ela demora de 15 a 20 anos para você ter um filho, né? Para você ter capacidade de começar a se reproduzir e ter um filho. Então, as nossas gerações são muito demoradas em relação à geração de um vírus. Né? O vírus se multiplica milhões de vezes por segundo nas células. Então, a gente tem um monte de possibilidades de gerar mutações, considerando também o fato de que esse mecanismo nem sempre é tão regulado como o nosso, porque se a gente for pensar num vírus, né, Anderson, a maquinaria do vírus é muito simples. Ele não tem todos os mecanismos para corrigir mutações. Exato. Isso acaba gerando uma série de substituições ou deleções ou erros que vão ser, na grande maioria das vezes, pessoal, não benéficos ao vírus. Ele vai passar pelo processo de seleção natural e vai morrer, ele não vai ir adiante. E aí, umas poucas mutações que ou não fazem nada, ou são benéficas, no caso, benéficas para o vírus, né? Porque ela vai ser mais transmissível, ou ela vai evadir do sistema imune, ou então ela vai produzir uma resposta imune que não é tão prejudicial ao vírus. Essas mutações acabam sendo selecionadas, porque a gente está falando ali de vários eventos de mutação acontecendo o tempo todo. Eu acho interessante também falar que as mutações acontecem no corpo das pessoas. O vírus não está no ar, de repente ele está ali numa gotícula de ar e mutou por causa de um decaimento radioativo. Não é assim que funciona. Sim. Ponto crucial. Se a gente quer evitar que novas mutações virais surjam, a gente tem que impedir que o vírus infecte mais e mais pessoas, porque, como você mesmo citou, o vírus só vai mutar se ele continuar infectando a gente. Uhum. Sim. E aí, a gente já entendendo isso, né, entendendo que o vírus ele tem um RNA, que ele vai mutar, que durante a replicação ele vai acumular erros que podem gerar uma característica benéfica para ele, a gente começa a entrar na história de como que pode ter surgido essa variante do Reino Unido que se mostrou mais transmissível. Né? Então, o que eu entendi aqui é que, de fato, existem várias variantes o tempo todo, já foram descritas mais de 300 mil, né, genomas diferentes de coronavírus, e uma delas se mostrou mais transmissível, nesse caso do Reino Unido. Por que acontece isso? O que faz uma mutação surgir e o que faz ela, de fato, ser mais transmissível do que a outra? Então, a forma como ela surge, eu meio que já exemplifiquei ali dentro daquele ciclo viral. As mutações, elas surgem daquela maneira. Mas ali é um exemplo bastante simples, né? Eu estou mostrando, basicamente, assim, um ciclo de um único vírus. A gente tem que imaginar que aquele ciclo, ele ocorre diversas vezes por segundo em diversas células por milhares de vírus, milhões. Então, a forma mais certa da gente olhar isso é do ponto de vista populacional, né? E aí eu tenho agora aqui um outro cartoon que eu vou pedir para que vocês... Vou colocar aqui. Não é o do genoma, é esse aqui, dessa árvore aqui. Vocês enxergam? Aí, sim. Beleza. Então aqui, esses raiozinhos, eles estão representando mutações, certo? Então vamos considerar, então, que esse aqui seja um genoma, é muito curto, né? Como eu falei, são 30 mil letras. Aqui eu estou colocando umas 10, eu acho. Vamos supor que isso aqui seja o vírus original. O primeiro que, digamos, surgiu lá em Wuhan, muito provavelmente com origem em morcegos. E aí ele saltou para humanos e hoje o resto é história. Todos nós já sabemos o que aconteceu. Esse ancestral do vírus, que existiu há 1 ano atrás, ele foi sofrendo mutações ao longo do tempo. Então, por exemplo, nessa etapa aqui, vamos supor que isso aqui seja fevereiro, existia um vírus que sofreu uma mutação, ele aumentou em frequência, a gente passou a ver que ele existe, e ele não tem um T aqui no final, ele tem um G. Então, já é um outro variante. Isso por quê? Porque ele tem uma variação em relação ao vírus original, o vírus referência, a gente chama assim. Aí, o ciclo viral segue, o vírus passa de uma pessoa para outra, ele pode adquirir algumas mutações extras. Então, aqui a gente vê que ele tem um A aqui que não existe lá, certo? Então, a CG ali é TCG. Então, isso aqui já é um outro variante, assim como esse. Isso, os vírus seguem. Então, aqui a gente vê que ele acumula mais mutações, e no final a gente vê aqui que a gente tem 4 vírus,
eles são muito similares, a gente vê que as letras aqui, as sequências genômicas são muito parecidas, mas se a gente comparar esses 4 vírus com esse vírus original, a gente vê que ele não é a mesma coisa, certo? Então, essas são variantes. Então, é dessa forma que os variantes surgem, digamos assim. Se a gente pegar aqui um grupo de vírus que tem um ancestral comum, por exemplo, esse ponto aqui é um ponto onde um ancestral desses vírus 1, 2 e 3 existiu. Isso aqui configuraria uma linhagem viral. É um grupo de vírus que tem um ancestral comum. Isso é uma linhagem viral. Mutação é uma mudança no material genético. E um variante é um vírus que tem várias mutações que diferem ele do vírus original. Eu acho que explica, de uma certa forma, esses 3 conceitos. Mutação, variante e linhagem. Dentro de uma linhagem, a gente tem vários variantes que são assemelhados. Eles são, digamos, parentes de uma mesma família, digamos assim. Isso, variante, você explicou agora de variante, né? O que é uma variante, linhagem e tudo mais. A variante é a mesma coisa de cepa? Que o pessoal chama de cepa? Isso é uma ótima pergunta. Cepa é um termo que agora os virologistas estão meio que chegando a um consenso para começar a usar o termo de uma forma mais uniforme. Eu particularmente só uso o termo cepa quando um variante ou um grupo de variantes assemelhados de uma linhagem apresenta um comportamento, um funcionamento biológico que é de fato diferente dos outros variantes de outras linhagens. Aí a gente passa a denominar uma cepa. Mas, atualmente, digamos, existem 3 cepas de coronavírus, 2 cepas, porque surgiu aquela mutação, que é uma que eu vou até mencionar logo, que é a mutação que, na posição 614 da proteína spike, que foi uma troca de um aminoácido D para um aminoácido G. Aquilo gerou um vírus que, naquele momento, foi entendido que tem um potencial de transmissibilidade um pouco maior. Esse vírus é a pandemia hoje em dia. Só existe praticamente esse vírus, essa linhagem de vírus. Então, digamos, existem duas cepas. A linhagem A, que já está praticamente desaparecendo, e essa linhagem B, que aí vem B.1, B.1.1, B.1.2, enfim. Porque o número enorme de linhagens justamente reflete o fato de que o vírus nunca parou de ser transmitido. Então, está surgindo linhagem a todo momento.